começar. Obrigada por mais uma tarde de sábado, por estarmos aqui com a vontade, com a confiança de querer aprender, de compreender as leis divinas que Jesus trouxe, que a doutrina espírita nos esclarece com lógica e razão. Nós possamos, então, ser intuídos pelos nossos protetores, a fim de agregar cada vez mais o conhecimento e entendimento, para assim também contribuir para com todos que convivem conosco, em toda essa amplitude da vida, aprender nas tarefas, compartilhar, ensinar, na harmonia desse universo. Obrigada pelo momento, obrigada pela companhia de todos, que possamos, então, ser irradiados, intuídos, nessa tarde de sábado. Então, poderemos, assim, dar início aos nossos estudos, com amparo dos protetores e dos nossos companheiros de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, dá um minutinho, podem começar. Eu só vou pegar uma pilha ali, porque vai acabar a pilha do meu mouse. Espera aí. E aí, vamos começar revisando a semana passada? O que vocês acham? Não acham nada? Alô? Ninguém achou nada? Beleza. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre política hoje. Não, vamos revisar então. Aí é treta, hein? Se falar de política, é treta. Então vamos revisar, que é melhor. Percebam que eu consegui meu objetivo. Né? Funcionou, de uma forma ou de outra funcionou. Caramba, vou perder meu mouse. Maldade. Vamos ver. Temporada. Estourou a pilha, ó. Vamos em frente, depois eu arrumo. E aí? O que vocês lembram da aula passada? Não lembram? De 1 a 7. Alguns de vocês vieram, né? Teve gente que não veio. Falamos sobre a fonte do bem e o mal, e do mal. Começo do capítulo, o bem e o mal. Não ficou nada em vocês? Nada, absolutamente nada. Então, prefere mudar o tema ou a gente continua nesse tema? Ou quer refazer? Eu não vim, mas eu não pude vir, mas eu entendo que aqui nesse capítulo o Kardec já começa colocando Deus, né? Ele vai trazer novamente a questão de Deus e os seus atributos. E fazendo a colocação, né, que o mal que a gente observa não pode ser originado de Deus. Né? Acho que essa parte é importante porque em vários momentos da Gênese ele vai fazer essa pontuação, que muitas vezes, sendo o Espiritismo o Consolador, muitas vezes, quando a gente vai interpretar um princípio espírita, se ele não está de acordo, né, a nossa interpretação não está de acordo com esse princípio, né, dos atributos de Deus, a gente tem que repensar a forma que a gente está vendo isso, porque às vezes a gente verbaliza, né, ou ouve algumas pessoas que representam a doutrina, assim, né, que são coordenadores ou palestrantes, e que eu vejo falas que não condiz com os atributos de Deus, e muito menos com o espiritismo que consola. Ele começa bem por aí mesmo. Começa mostrando o seguinte: Deus não criaria, nem permitiria
esse mal que normalmente as pessoas falam. Alguém veio me fazer mal, um obsessor veio me fazer mal. A gente comentou sobre isso na aula passada, Juliana, sobre a questão do obsessor, sobre a questão até de Deus mandar, como se diz, calamidades, como ele diz aqui, flagelos naturais para nos punir ou coisa parecida. Ou seja, Deus não causa nada disso. Né? Quer dizer, as leis dele ocasionam que isso aconteça, mas isso não é premeditado, planejado, isso não vem para um grupo de pessoas ou para uma pessoa. É bem o começo desse capítulo daí, nessa parte. Vocês lembram disso? Quer dizer, que ele entra naquela abordagem de... Lembra, Roberto? Roberto estava também, né? Maria também estava. O Conde está sempre, né? O Conde usa duplo etéreo, então ele está sempre presente em todos os lugares, né? Então, não é sacanagem perguntar, não, se é superior como ele, está sempre presente, né? A questão das forças também, que ele coloca, né? No primeiro caso, que existiriam duas potências, né? Rivais brigando, é inconciliável também com a harmonia que existe no universo. E no segundo caso, né, um ser inferior a Deus que teria sido criado um espírito do mal. Seria também a negação total do atributo da bondade de Deus. Certo, acho que é certo, bem importante. Então comenta alguma coisa, Roberto. Não quero ver seu dedão, não, pô. Vem com esse papo de microfone tá quebrado, minha mulher quebrou. Cara, vai falar em alguma coisa. Eu estava pensando aqui sobre essa colocação da Juliana em relação ao que a gente ouve no movimento espírita, e eu vejo que tem muito casuísmo, sabe? Vem a história lá do espírito tal que passou por determinada experiência como estratégia de aprendizado, por ter tomado um caminho não muito, que depois de um tempo de conscientização se conscientiza que não era muito adequado. Aí as pessoas pegam aquele caso específico e tentam encaixar todas as outras pessoas que têm, por exemplo, determinada doença naquele caso específico que foi contado no livro tal. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque foi a autonomia daquele espírito que fez ele escolher aquele caminho, que não necessariamente é o único para se livrar do vício de ter determinada conduta. Ele pode ter escolhido ou pode não ter escolhido, né? Ele pode não ter ido a livre-arbítrio naquela parte e ele veio para cá e teve que novamente passar por situações e ele pode perceber, adquirir a inteligência, não sei o quê, e aí ele pode começar a ter livre-arbítrio. Aí é que você fez a escolha, né? Aí você pode escolher ir para um lado ou para o outro. Isso é teoria moral espírita, né? Você pode ter desenvolver uma virtude, um hábito que se torne uma virtude, ou desenvolver um hábito que se torna uma imperfeição, um vício, né? Como você preferir. Agora, uma situação que causa muito esse casuísmo é a questão das doenças, ou em criança, ou situações de saúde muito graves. Aí tem umas historinhas, as pessoas pegam e trazem, não, mas deve ter sido tal coisa. Uma vez eu até falei para uma pessoa que me relatou uma situação assim, eu digo, olha, se aqui que a situação, que as coisas não funcionam direito, a gente tem sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, que seja, por que essa pessoa teria acesso a informações de reencarnação de alguém para poder dizer que foi isso que aconteceu? Não, pois não. Isso daí é fácil de você, na minha opinião, eliminar, Franciele, se você cair direto na questão da heteronomia, ou seja, então eu fiz algo que está me punindo e alguém está me punindo, é isso? Não, era uma questão de ela escolheu, que era uma pessoa que tinha uma doença dermatológica, aí o caso foi assim, ela escolheu ter isso porque lá, não sei quando, lá dentro da Inquisição, ela queimou muita gente. Então, entendeu? Ela escolheu para se redimir de algo que ela fez. Então, mas a questão é que quando você vai escolher, no capítulo da Gênese espiritual, Kardec é muito claro, ele pontua, quando um espírito vai expiar,
E sempre quando ele tá lá na erraticidade, que ele vai, né, rever o que ele fez, pensar naquilo que ele pode melhorar, naquilo que, né, que ele pode aprender mais, ele sempre vai escolher uma situação para que ele possa melhorar. E não no sentido, eu vou descer, eu vou reencarnar para pagar aquilo que eu fiz. Não é esse o claro. pensamento. Mas Exatamente. muitas vezes isso é passado. Eu tenho uma amiga que o filho é autista e o centro espírita falou para ela assim: seu filho veio autista porque você tem que pagar o que você fez para ele na outra vida. Aí não, eu achei Pois é, esse caso. Aí, como que você fala? Como que você. E aí, em que o espiritismo consola essa mãe? Em nada. Porque ela tem que pagar, sofrer, ver o autismo como uma condição extremamente punitiva e direto de uma ordem divina. Você tem autonomia na cabeça. Sim, mas isso foi explicado para ela dentro de um centro espírita. É nesse sentido, Franciele, que a Juliana comentou aquilo, entendeu? De que é normal. Eu vivenciei isso, já vi palestrantes falando dessa forma, de que você tem que vir dirimir, pagar pelos seus problemas que você ocasionou em vidas passadas. E pior, né? Não só o filho que é autista está pagando, mas todo mundo que está junto, ele está pagando junto, entendeu? Sim, pois é, essa parte não isso até é novidade para mim, até onde eu sabia, até onde eu tinha ouvido, era só a pessoa em si, né? Não, mas enfim, pessoal... a gente não sabe o caminho, né? De repente, alguém decide vir com uma doença para num futuro ser um médico daquela especialidade, aí então entendeu porque teve a vivência, vai saber se a pessoa não escolheu esse caminho. Mas né? Por que não? Você pode aprender a competência, ter a capacidade e a habilidade, desenvolver uma habilidade. Claro, com certeza, nada substitui a vivência. Você não precisa vir com a doença para poder saber curar doenças, depende do conhecimento. Sim, claro. Mas o que a gente está discutindo aqui é que os porquês de cada um são de cada um, não tem como a gente conseguir deduzir o que levou uma pessoa a estar em determinada situação para dar uma resposta pronta para as pessoas. Normalmente você vem, ou seja, ou a gente vem para passar por provas diversas, que a gente não escolheu, entendeu? Ou existe um ponto específico onde eu estou sofrendo, aí é o ponto que a gente também estudou na aula passada, que é que o mal existe e ele possui uma causa, né? Que a gente esclareou isso daí, né? Então, assim, eu posso ter o mal, o sofrimento, está sofrendo, está passando por um mal moral, inclusive. No mundo espiritual só existe um mal moral, né? Não existe um mal físico, que já é uma coisa que ninguém fala, só a gente fala disso, mal físico e moral. No mundo material nós temos os dois, no mundo espiritual só temos o mal moral, tá? Mas eu estou sofrendo tanto e eu começo a perceber que eu quero fazer diferente. Aí eu escolho mudar, fazer diferente, digamos. Isso aí seria uma expiação. Ou seja, eu estou escolhendo uma prova que vai me ajudar a me modificar. Isso é uma expiação. Então, ninguém me faz expiação. Eu aqui escolho passar por algo num ponto específico. A grosso modo, seria isso. Entendeu? Exatamente. E não necessariamente a situação fática da pessoa mude. E eu digo isso com conhecimento de causa. Porque para mim, a minha deficiência não é um peso na medida em que eu lido com ela como qualquer outra característica que eu trago nessa existência. Agora, quem fica daí se lamentando, é porque eu comigo, que não sei o quê, que eu tenho determinadas limitações de autonomia, aí realmente sofre horrores. Agora, a partir do momento que tu aceita uma condição e vai trabalhar com o que é possível, ela deixa de ter um sofrimento propriamente dito. Isso. E a gente tem que pensar a questão do mal, o bem e o mal, a gente tem uma interpretação assim, o mal é ruim e o bem é uma coisa boa. Isso. Só que Isso, quando a gente vai estudar o espiritualismo racional e na parte da moral teórica, o Janet ele vai fazer colocações no debate da moral, dizendo que às vezes a gente pensa que o mal, né, é essa coisa ruim, e aí ele fala assim, se você tem uma dor de dente
E você vai no dentista, teoricamente, ele tá te fazendo mal, porque ele tá te causando dor. Ele vai te dar anestesia, ele vai arrancar um dente. Só que será que ele realmente está te fazendo um mal ou ele está te fazendo um bem, extraindo um dente e tirando a dor, vai passar depois do procedimento? E aí ele fala, se você tem uma pessoa que é preguiçosa, e aí você dá um travesseiro para ela descansar e dormir, teoricamente você acha que está fazendo um bem, mas você está fazendo um mal porque você está alimentando um vício Isso. que ela está desenvolvendo, né? Uma imperfeição. Um hábito que ele está desenvolvendo, talvez você não esteja, né, identificando, e você está contribuindo para aquilo. Então, olha a profundidade do debate que o espiritualismo traz do que é o bem e o mal. Assim como ele vai trazer o debate do prazer, da dor. O prazer, ele vai colocar que nem sempre o prazer é bom, porque às vezes o prazer pode me levar a um adoecimento. E nem sempre a dor é ruim. Então, existe todo esse debate na teoria moral do Paul Janet, né? do espiritualismo, que a gente precisa refletir. Bom, ele falou ainda aqui, a partir do item 4, a questão das causas, da causa do mal, onde ele fala aqui, lembrando, logo no começo, há várias classes de mal, e, em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre esses últimos, é preciso incluir os flagelos naturais. Né? Aí aqui eu lembro que a gente comentou sobre aquela questão de desencarnes coletivos, de tsunami, vulcão, acidente, sei lá, flagelo natural são esses, né? Um furacão que veio e matou um monte de gente, né? Só que, bom, vamos para o primeiro ponto. A questão do mal físico e o mal moral, na teoria moral espírita, eu prefiro o termo, em vez de mal, sofrimento, né? Ou seja, ou você tem um sofrimento ou você tem uma felicidade. Isso vai de acordo com as escolhas que você fez. Se você fez as escolhas certas, você sabe quando faz as escolhas certas, né? Ou vai descobrir, se você fez a errada, você vai descobrir que o sofrimento vai vir. E se você fez a escolha certa, você vai ter felicidade naquele ponto, naquele hábito. Ao desenvolver aquele hábito e depois ao mantê-lo, você vai ser feliz. Você não vai mudar alguma coisa que te faz feliz como espírito, né? Nem encarnado nem desencarnado. Agora, se você escolheu errado e você não percebeu ainda, né? Está lhe faltando ainda inteligência, um pouco mais de razão, de conhecimento, talvez, aí você vai sofrer, entendeu? Aí chega um certo grau de sofrimento que todo mundo quer mudar, né? Todo mundo quer sair, cansei de sofrer. E daí é quando você escolhe um outro caminho, você adquire inteligência também, não é só pelo sofrimento, você tem que adquirir alguma inteligência, reconhecer que tem outras opções, aí você escolhe algo diferente. Novamente, se você alcançar a felicidade naquele item, você não vai sair mais, você está com a perfeição. Então, o mal é uma coisa que nós nos impomos. O que eu acho que é importante, ou seja, o mal somos nós mesmos que colocamos o mal para a gente. Quem causa mal para a gente é a gente mesmo. Não tem ninguém de fora, em hipótese alguma, que faz isso. Tá? E é esse ponto 4 que ele fala aqui. Aí, quando ele fala dos flagelos, que eu lembro, vocês lembram que ele mostra aí? Ajuda aí, Roberto. Você que estava pronto para começar aquela hora, agora foi chamado à obrigação. Não lembra, não, o que ele fala dos flagelos naturais? Cheguei agora. Oi? Fale. O que ele fala dos flagelos naturais? Ixi, Você lembra que ele fala que o homem é dado ao homem a capacidade de evitá-los? Sim. Né? Quer dizer, acaba servindo como um estímulo para o homem se adiantar cientificamente falando, né? Para tentar resolver os sofrimentos que são causados pelos flagelos, né? justamente. Que estão, inclusive, se você olhar, na minha opinião, estão diretamente ligados às leis da natureza, né? Quer dizer, eles ocorrem não porque alguém mandou, mas porque é esperado. Se você tem evaporação, você vai chover, se você tem fenômenos geológicos, vai ter um furacão, e por aí, o furacão não tem terremoto, e por aí afora, né? Então,
Eu lembro até que eu dei o exemplo, que é uma coisa que a gente nunca esquece, né? Quer dizer, eu acho um absurdo isso, mas paciência. O último terremoto que houve na cidade de São Francisco destruiu 80% da cidade, né? Ou a casa foi abaixo ou pegou fogo mesmo, né? Lá em São Francisco. O próximo é por agora. Os cientistas já sabem que vai acontecer um outro terremoto de igual tamanho. No entanto, está todo mundo morando lá, entendeu? É mais ou menos como aquele amigo nosso que constrói uma casa embaixo da ribanceira, onde tem uma pedra enorme lá em cima, apoiada em terra, né? O cara reclama depois que até que a pedra rola destruiu a casa dele e matou ele. Deve chegar lá para São Pedro reclamando um monte, né? Não tenho culpa. Quer dizer, o cara se coloca numa situação. Então, nós temos a capacidade de mudar essa realidade. E mudou. Quer dizer, hoje em dia, com certeza, talvez não destrua toda São Francisco, né? Vai morrer menos gente. Mas porque a gente tem essa capacidade. Mas alguns que vão morrer, talvez não tenham tomado as precauções por falta de vontade, não de competência do homem, né? Então já diminuiu, já não vai destruir toda a cidade como destruiu, né? Lá em 1800 e pouco, eu não lembro, nunca... Acho que foi a época de Kardec, 1940, eu acho, não lembro direito. Já faz uns 150 anos quase que isso aconteceu. Aí eu lembro dessa parte daí. Pois é, teve até um meme engraçado que circulou aqui no sul quando, na época de chuva intensa, que o pessoal escreveram assim, o pessoal joga geladeira velha no rio, sofá velho no rio, cama velha no rio. Aí depois reclama que o rio vem buscar o resto. Assim, Porque é aquela coisa, eu tive constrói coragem de falar com ele, mas eu tive um amigo meu... Depois que vem a consequência... Eu tive um amigo meu que perdeu a casa pelo segundo ano seguido. Ele quer morar no Rio. Joga, vai pro Rio. Não, aí o cara quer morar na beira do rio, entendeu? Eu tive um amigo meu que perdeu esse ano, eu fiquei sabendo recentemente até, um conhecido meu, que ele tinha uma casa e ele perdeu com aqueles tornados lá. O ano passado houve tornado lá no oeste só, né? Ele perdeu a casa dele, foi derrubada a casa dele. O que ele fez? Construiu a mesma casa no mesmo lugar. O que aconteceu esse ano? Destruiu a casa dele de novo. Quer dizer, ia ter pelo menos mudado o lugar ou mudado a forma de construir a casa, né? Pois é. A partir desse ano, o governo de Santa Catarina está, olha, vamos estabelecer novos, como é que chama? Novos códigos de construção para a região, que é afetada por tornado. Por quê? Porque senão as pessoas vão continuar construindo casas que qualquer vento acima de 70, 80 km por hora derruba. E derruba mesmo, né? Está falando quase de um nível 1, um tornado nível 1. E lá chegou a 110 km por hora. Quer dizer, não é qualquer casinha de madeira que vai aguentar isso, né? Então, a gente tem a capacidade, aí fala assim, meu Deus, Deus mandou mal para mim. Jura que mandou? Você não sabia disso? Foi você que escolheu passar por isso? Quer dizer, você está escolhendo, mas eu não escolhi. Acredito que não, né? Ninguém escolheu ter a casa destruída, mas pela sua imprudência, né, falta de cuidado, você passou por isso. Paciência, né? A gente escolhe os nossos caminhos, né? A gente, né? É nesse sentido que a gente escolhe. Então, aí ele fala que, como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los. Ou seja, toda vez que tiver certas condições climáticas, vai ter tornado. Não dá para prever isso? Não dá para botar uma estação climática que preveja o tornado, né? Nos Estados Unidos, eles te informam até meia hora antes que vai ter um tornado na tua cidade. A tua cidade tem a possibilidade de ter um tornado. Meia hora é o suficiente para você se proteger, né? Tua casa não, esquece, né? Mas você é suficiente, né? E finalmente
no 6 ele dá um alerta, né? Lá no final do 6, né? Ele fala, mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, ou seja, provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua missão, de sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Então, o maior mal que a gente causa é aquele que a gente mesmo causa para a gente. E não que alguém causa para a gente, e muito menos a natureza. Né? Ou seja, ele está reconfigurando o mal. E aquilo que a Ju lembrou bem está no final do item 5. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante, no caminho do progresso. Então, isso não é algo de ruim. A dor é algo de bom, quando você se sente aqui na material. É algo que te leva para o caminho do bem. Né? Ok. Né? Não, no final do 6 ele fecha, né? Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e deve aceitar as consequências. Escolheu errado, vai sofrer, segura a onda, até você passar a aprender a escolher certo. E hoje começamos no 7. Alguém quer ler para a gente aí? O que é que eu vá lendo? Quer que eu leia um pouquinho? Lê, Maria. Lê. Vai lendo item por item para a gente ir comentando. Tá. Obrigado. No item 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude de livre-arbítrio. Quando toma um caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu as desvantagens da outra estrada. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser mais feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais de sua existência. Ou seja, ele sofreu, até que teve que mudar, né? Ou seja, o mal está ligado à condição moral que a gente vive. Está claro isso para todo mundo? Quer dizer, se você vive numa condição... Vai melhorando... A condição vai melhorando moralmente, o mal vai desaparecendo. Você vai tendo menos sofrimento. Né? Tá claro isso para todo mundo, né? Alguma questão aí? Não. Vamos lá. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é fluido especial. Aqui tem uma nota, é bom a gente ler. Vamos lá. Kardec faz referência a uma teoria de seu tempo, a de que o calor seria uma substância constituída de átomos imponderáveis, presentes nos corpos e transferidos, fluido calórico, enquanto o frio seria a sensação de perder este fluido. Essa teoria, proposta por Lavoisier em seu tratado elementar de química, está hoje superada pelo atual conceito de energia, então existente entre os conceitos aceitos na física. É importante, ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar seu cenário cultural pelos recursos da história e filosofia da ciência, para compreender suas referências, respeitando a cronologia para não cair em anacronismos. Tá? Perfeito. Então, onde nós paramos. Então, é por isso que ele usa o exemplo aí, né? Relê a frase, por favor. Tá. Aí vai. Então, o mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. O mal somente vem do homem.
Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo, e ao mesmo tempo tendo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Tomemos um fato comum por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de sua terra há um local perigoso, no qual pode se ferir ou morrer. O que faz para evitar acidentes? Coloca próximo do lugar um aviso para se afastar, por causa do perigo. Essa é a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente ignora o aviso e sofre um acidente, quem poderia ser responsabilizado, senão ele próprio? Assim acontece em relação ao mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é avisado pela saciedade. Se ele ultrapassa este limite, age voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que podem resultar disso são obra sua e não de Deus. Comentar alguma coisa desse item? O que vocês acharam desse? Nesse item 7, a frase ali que menciona a livre-arbítrio, ela foi retirada. Qual frase? E aí foram feitas as devidas adaptações. Eu não tenho ela bem escrita, mas a frase ali que menciona o livre-arbítrio, ela foi tirada, e daí tu lê o texto, fica parecendo que o homem está sujeito, né, às leis divinas, como uma história de ou você se submete ou não, sabe? Então... Perfeito. E vocês veem que não há isso, ou seja, você não precisa submeter a ninguém para fazer o bem, para estar correto, para agir no bem. Basta seguir a sua consciência mesmo, sua própria consciência. Né? E se você errar, você vai sofrer. Não reclama, mas só depende de você acertar, fazer o certo, fazer o bem. Né? E aí tem aquela famosa frase, né, que eu gosto muito. O mal é a ausência do bem, né, como o frio é a ausência do calor. Ou seja, o mal só acontece quando o bem sai fora, entendeu? Não aparece. Mesmo você não, como ele diz aqui, não fazer o mal já é o começo do bem. Não fazer nada, mas não fazer o mal, já é o início do bem. Entendeu? E o que é o mal? O mal é um equívoco meu, é um erro meu, é uma imperfeição que eu desenvolvi. Pode fazer mal para mim ou pode fazer mal para o outro. Entendeu? Até para o outro, mas para mim, com certeza que faz, sempre. Né? Ou seja, eu resolvi tomar a atitude de não obedecer o cartaz, que está ali escrito me avisando que é um perigo. Paciência, né? Usou o total livre-arbítrio, foi porque quis, né? Total livre-arbítrio, justamente. O livre-arbítrio nunca é deixado de lado. Esse é um ponto que, se a gente olhar no nosso discurso, toda vez que a gente falar que tal coisa nos aconteceu e foi ruim, a gente tem que ver qual é o livre-arbítrio que a gente não exerceu na nossa vida. Minha opinião é essa. Uma coisa que eu não entendi aí, que eu não estou sabendo fazer. Porque fui eu que escolhi vir para esse... Fui eu que... Sabe, fui eu que resolvi pisar na mina. Se ela explodiu na minha cara, a escolha foi minha. Mas eu não tinha percebido. Então tem alguma coisa que eu não estou percebendo, né? Eu não sei. Meu depoimento é esse. Eu acho que a gente tem que olhar dessa maneira. O que vocês acham? Todo mundo silencioso hoje. Eu acho que assim, a gente tem que usar o livre-arbítrio, embora algumas vezes a gente erre na escolha, né? Isso pode acontecer, a gente está aprendendo, né? Errar não é problema. Errar é bom. Errar é bom. Então, errar nessa escolha... porque a gente tem outras chances, né? Errar só não é bom para quem acha que só tem uma chance. A Vanessa apareceu. É bem isso, Vanessa. A gente tem que aprender a errar. No momento certo, a gente vai sentir culpa. A moral espírita ensina isso, não é mesmo, Maria? Aí, de errar, a gente chega a uma certa hora que a gente sente culpa. Não tem problema ter culpa. O problema é se você não fizer nada depois da culpa.
É se você, por vergonha, por exemplo, vergonha é terrível, você não agir para mudar. Embora esse erro venha do livre-arbítrio, não tem problema. Depois você Não pode tem voltar problema. atrás e corrigir. Isso, nós estamos aprendendo. A nossa intenção não era ocasionar um mal a ninguém, nem a gente mesmo. A gente está aprendendo. Como é que a gente vai aprender sem fazer? Ninguém aprende sem fazer. Não. Continua? Agora, essa questão se algo não saiu como a gente gostaria, necessariamente um problema no exercício do livre-arbítrio, ela tem que ser vista com cuidado, porque nem todos os fatores que levam às situações estão no nosso controle direto, né? Então, a gente precisa também fazer essa ressalva quando fala nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a questão do estudante ilustra bem isso. Teoricamente, quem não estuda com afinco para uma prova, não vai passar. Agora, se aquela prova saiu com coisas que tu já sabia, com aprendizados que já foram internalizadas, às vezes acontece de alguém que simplesmente não se preparou a ir lá e aconteceu daquela prova deve ser feita sob medida para aquela pessoa e ela consegue um aproveitamento acima do esforço. Não, mas ele está Isso falando é o quê? do Justiça contrário. divina? Não necessariamente, né? Mas é que nem todos os fatores estão no controle da gente. Não, mas não precisa estar no nosso controle todos os fatores. A gente está vivendo num ambiente que nós não controlamos. Nós só controlamos o que nós fazemos. Ponto passivo. Sim. Eu fiz Claro. as melhores escolhas. E aí entra aquele ponto. O que eu posso fazer é uma escolha bem feita. Você não decidir o bem ou o mal pelo resultado. Cuidado. Isso é importante que você falou. Olha só, Franciele. Sim, claro. Ou seja, eu fiz o certo. Se alguém se sentiu mal ou acha que foi prejudicado por isso, eu fiz o certo. Sim. Eu não posso ser responsável pelos resultados do que eu fiz. Entendeu? Agora, se eu fiz algo, eu acho que é certo, mas não é o certo, e eu não prestei atenção, não tenho conhecimento suficiente para isso, aí eu posso me prejudicar e até prejudicar outra pessoa. Mas aí, quando eu me corrigir, esse ato vai me levar para o lugar do bem. Agora, se eu fiz bem e isso fez com que outra pessoa sofresse, me ajuda aí, Juliana, fez com que outra pessoa sofresse, eu não sou responsável pelos resultados, eu sou responsável pelos resultados. Foge ao nosso poder. Foge ao nosso poder. Eu acho que é isso que a Franciele está falando, que tem escolhas que fogem ao nosso poder. Isso mesmo. Mas aí nós não podemos ser julgados pelos resultados que ocasionaram em outras pessoas. A gente só pode ser julgado pelo que nós fizemos e pela intenção que nós tivemos. Ponto final. Se eu faço algo que alguém me disse que ocasionou mal para ela, eu não sou responsável pelos resultados que ocasionou. Desde que eu tenha agido no bem. Eu fiz algo que é o bem, que é o certo. A pessoa esperava que eu fizesse algo diferente, paciência, entendeu? Ela que faça para aquilo acontecer. Não sei se ficou mais um pouco claro isso. Esse é um ponto para mim muito importante, entendeu? Porque as pessoas costumam dizer o seguinte: se alguém faz alguma coisa e isso me ocasiona um mal, como assim te ocasiona um mal? A pessoa fez para ela. Ela não fez para te ocasionar um mal, mas ela pode fazer algo que te ocasiona um mal, mas ela não. Como é que ela vai adivinhar todas as circunstâncias de todas as pessoas? Como é que alguém consegue fazer isso? Aí vai entrar também a intenção, né? Não, óbvio, aí entra muito a intenção da pessoa. Porque mesmo quando ela não tem livre-arbítrio, ou seja, ela ainda está vivendo sobre a ação das emoções, dos instintos, ela pode fazer algo que ocasione o mal a terceiro, mas ela é responsável pelo que ela fez e não pelo que ocasionou na outra pessoa. Isso aí é um ponto, na minha opinião, muito importante, que a gente cai o tempo inteiro. Alguém fez alguma coisa e isso me ocasionou o mal. Então, ele fez o mal para mim. Será que fez? Será que ele fez o mal para você? Como é que ele ia adivinhar que isso ia ocasionar em você? Não tem como. Você se colocou numa situação onde você sofreu pelas leis divinas.
Entendeu? Né? Você escolhe. Sim, mas o que eu tô falando é da questão das atitudes que a gente faz esperando determinado resultado para nós mesmos. Considera aí, no caso, a interação entre pessoas. Não, E aí mas esse resultado não acontece como eu esperava. É porque nem todos os fatores estão no meu controle. Não é que eu fiz um mau uso do meu livre-arbítrio, entendeu? Não. Assim, o teu erro está em esperar os resultados. Em querer planejar os resultados. Isso aí você não tem controle. Você quer ter controle sobre o mundo. Não tem, não existe isso, ninguém tem. Aí, mas do ponto de vista de quem não obteve um resultado que esperava, não significa que ele necessariamente fez uma má escolha. Só. Então, por isso tem que ter cuidado com essa ideia de que usou mal o livre-arbítrio, que ele não alcança todos os fatores. O que eu entendi que a Franciele está falando, não sei se eu entendi certo também, né? É que, por exemplo, às vezes, quando eu me relaciono com alguém, eu idealizo que ela vai me dar algo. Mas isso só está na minha mente. E a nossa sociedade é permeada dessas crenças. Isso aí não é uma questão do livre-arbítrio, é uma questão de, por exemplo, eu casei, aí eu identifico no meu noivo algo que me incomoda. Ou uma agressividade, ou eu percebo que ele bebe demais, aí eu penso assim, quando eu casar melhora. Quando a gente tiver um filho, as coisas acalmam. E também isso não envolve o livre-arbítrio, e isso está envolvendo uma questão minha de projeção daquilo que eu imagino que o outro vai mudar ou vai fazer. Eu não olho para o eu real do outro, eu olho aquilo que eu idealizo. E aí eu crio uma imagem que só existe para mim. E o outro não vai suprir a minha expectativa, porque ele está demonstrando o eu real dele. Eu é que não estou querendo ver. Aí o problema está em mim, não está no outro. E as relações nossas de amizade se fundamentam em crenças da moral da utilidade, que é a moral materialista. A gente está cansada de ver, as pessoas postam assim, eu faço para o outro, uma amizade só verdadeira se ela é recíproca. Se você, naquele momento em que você precisou, o outro não teve do seu lado, é porque ele não é seu amigo verdadeiro. Será que não? Porque isso é uma relação de troca. E a moral espírita não pode se fundamentar em trocas, não pode se fundamentar em recompensas. Então, se eu fiz o bem para uma amiga, eu tenho que fazer sem interesse, sem esperar nada em troca. Se eu já faço um movimento, eu vou te ajudar, amiga, mas o dia que eu precisar de você, você tem que estar disponível. Recompensa. Recompensa. Eu estou esperando uma recompensa. E se naquele determinado dia que eu precisei, né, e ela não pôde estar comigo, e aí eu falo assim, ela não é uma boa amiga. E eu não separo o comportamento da personalidade, porque um ato mal, que eu nem classifico na psicologia como mal, e sim como inadequado, né? Porque não existe um ser humano que é totalmente mal e aqui para nós nenhum que é totalmente bom. A pessoa pode ter comportamentos que são inadequados, que a gente chama. Porque o comportamento eu posso identificar e mudar. E aí, às vezes, a gente não separa. Uma pessoa faz algo de ruim, né? De mal para mim. E aí eu só fico com aquela questão do mal e vejo a personalidade inteira como mal. Então, essa questão são séculos de maniqueísmo, né? Para superar também. Justamente. Mas a gente tem que ter claro isso, entendeu? De que quando a gente age dessa maneira que você falou, que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu disse que para mim isso é um ponto importante, entendeu? Porque eu gosto muito dessa frase que eu ouço muito Paulo falar, não sei de quem é, se é dele, de quem é, que é que você não pode esperar pelos resultados. Tome atitude sem esperar pelos resultados. Hoje na live que ele fez, essa foi o mantra que ele mandou falar. Eu esqueci, como é que ele falou? Tipo assim, não tente controlar os resultados. Tome as decisões, faça as escolhas e não queira controlar os resultados. Porque você não vai conseguir controlar os resultados. Não tem como. Aí você depois se frustra.
Por quê? Porque você não conseguiu a recompensa que você esperava. Bom, como é que uma pessoa que é amiga minha e que deveria agir dessa maneira não agiu e aí ela não me deu o que eu esperava dela como amiga? Simples assim. Ou seja, você está esperando uma recompensa. Isso é moral heterônoma. É troca. Na moral autônoma, você faz o bem para fazer o bem, sem esperar resultado. Olha a diferença. Tudo bem, ninguém aqui é perfeito, tá? Quer dizer, tirando o nosso amigo, o duplo etéreo aí, né? O Conde. Afinal, já deu para perceber que o cara está num outro patamar, né? Tirando ele, aí, né? O seu Rony também, que é um cara muito modesto, muito silencioso aí, também é um cara aparentemente perfeito, né? Então, fora isso, todos nós temos problemas aqui, entendeu? Não somos perfeitos. Então, a gente, na medida que a gente evolui, a gente vai conseguir fazer isso melhor. Lembra, eu gosto muito desse termo, que eu nunca lembro, moral utilitária, que é a moral do materialismo. Eu vejo uma utilidade em tudo que eu faço. Entendeu? O que eu vou ganhar com isso? Se eu for amigo seu, eu ganho o quê? Se eu estou fazendo esse grupo de estudo, o que o Satiro está ganhando? Ele está ganhando alguma coisa. O quê? Dinheiro, prestígio, o que o Satiro está ganhando? Será que eu estou ganhando alguma coisa? Aí, se você não vê, você fica histérico, né? Achando que eu sou o divulgador do Paulo, como alguém já achou nesse grupo lá no início, né? Eu sou o cara que divulga o Paulo. Deve estar ganhando uma grana, deve estar ganhando alguma coisa aí. Você divulga o Paulo. Então, tá bom, pois é. Mas é porque as pessoas ficam nessa visão heterônoma. Nós ficamos também. Eu também fico. Eu também tenho essa relação. Eu estou me vigiando para melhorar, para ver onde é que dá. Então, eu acho muito importante esse ponto. Ok? Alguém quer dar algum exemplo, comentar? Acho que a gente espera muito do outro, né? A gente tem que parar com esse negócio. Esperar. Quem está falando? É Cássia. Oi, Cássia, tá baixo, tá? Pode falar. Que a gente espera muito do outro. Isso. Né? A gente fica esperando do outro, que o outro tem que fazer, que o outro acontecer, e às vezes a gente deixa de tomar certas atitudes. É um bom começo, eu concordo com você. Esperar menos. Aliás, não, começa esperando menos. Se um dia você conseguir não esperar nada, melhor, né? Faça por fazer. Faça as coisas. O problema é como não esperar tanto de si mesmo, né? Ah, porque daí eu faço isso, depois aquilo, daí eu consigo tal coisa e esse é outro acabou problema. O psicológico, né? Ninguém disse que era fácil. Esse é outro problema. Ninguém disse que era fácil. Porque a gente está nessa mudança, né? São tantas mudanças. Isso. Que tem hora que a gente se perde. A gente natural, viveu, né? Era uma coisa, agora a gente está vendo outra visão. Então, assim, essas mudanças elas vão ser devagar, a gente não consegue uma mudança. Justamente. Não, e assim, Seu áudio está bem baixinho, se tu puder aumentar um pouquinho. Ela está falando longe do microfone dela. Deixa eu chegar com o telefone mais próximo. É porque eu estou no celular. A gente não pode ficar se cobrando, porque assim, a gente vai ter que primeiro querer identificar alguma coisa, depois mudar um ato. Mudar esse ato toda vez que acontecer, até ele virar um hábito. Você acha que isso pode acontecer em uma vida? Pode. Mas tem certas coisas que você vai levar várias vidas para mudar, né? Para criar um hábito novo. Como a amiga estava falando aí, né? Esperando do outro, né? Eu vou mudar. E aquilo aí não muda, aí você se decepciona. Aí você acha assim, ele me decepcionou. Mas é você que criou aquilo. Né? Você criou. Mesmo. Não, quando eu casar, vai mudar. Vai mudar nada. A pessoa já tem aquela personalidade, aquele jeito de ser. Ele não vai mudar porque ele está com você. É isso. Ele vai mudar o dia que ele quiser. Ele vai mudar. E pode ser nessa vida ou pode ser daqui a umas 5 vidas. Como a gente... Dizem que a gente vem tudo junto, mesmo uma hora dessa você casa de novo com ele. Entendeu? Aí pode... Se ele já mudou... Se ele não mudou, você deu azar. Dá mais uma chance pro cara, pô. O homem não faz que nem aquela história, né? Faz que nem aquela história. Você volta lá de novo porque você não amou, né? Você tem que ir lá e amar. Pois é, não, vai amar. Tem que ser essa mesma mulher. Tá bom. Tô indo. Então tá bom. Vamos lá. Maria, quer continuar? Vou continuar.
O 8 agora. 8. Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e o homem criado por Deus, dirão que se ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Mas aí onde estaria a evolução do homem? A evolução moral, né? Acaba aí a leitura. Se o homem tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Agora, em virtude de seu livre-arbítrio, não tende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade pelo mal que pratica por sua vontade. A questão, portanto, está em saber qual é, no homem, a origem da sua propensão ao mal. Tem outra notinha. O erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, porquanto ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado do refinamento gradual do espírito em sua própria obra. Quis Deus que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse criado a alma com uma perfeição à sua semelhança, e que, saindo de suas mãos, ele a tivesse ligado à sua beatitude eterna, Deus a teria feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio, como já dito. Conhecedora de todas as coisas em razão de sua essência e sem ter aprendido nada, mas movida por um sentimento do orgulho nascido da consciência de seus atributos divinos. A alma seria induzida a renegar sua origem, a desconhecer o autor de sua existência, ficando em estado de rebelião contra o seu Criador. Bonames, livre instrução. A razão do Espiritismo, capítulo 6, notas de Allan Kardec. O que vocês acharam disso? Faz sentido? Sim, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, não perfeitos. Justamente para ter a chance de evoluir, né? Com o nosso próprio mérito. A gente mesmo conquista, né? E a gente, ao alcançar as coisas, a gente vai adquirindo mérito. E vai tendo mérito, e vai crescendo, e vai progredindo, e vai melhorando, e todos temos a mesma condição. Não tem ninguém criado diferente. Né? Ou seja, a gente está aprendendo. E à medida que vai fazendo certo, ganha mérito. Se melhora, erra menos. Só tem uma maneira de aprender, errando. Você vai errar mais cedo ou mais tarde. Não tem como não errar. Por isso que aquilo que eu disse, o erro não é uma coisa ruim. Parar com essa mentalidade de que errar, entendeu? Porque a gente educa a gente muitas vezes educa nossos próprios filhos para não errarem. Você está educando ele para um alvo impossível. Para pensar. Como é que você vai pedir do teu filho que ele não erre nunca? Não tem como. Agora, ensina ele a lidar com o erro. É bem diferente, né? O que ele faz? Você vai errar, corrigir o erro e assim você vai aprendendo. Você tem que conviver com o erro para saber o certo. É isso mesmo. É que até a questão da educação e até da visão do outro passa muito por uma ideia autorreferente que a gente tem, né? Eu já não faria assim, eu já passei por determinada fase da vida, então sei o que acontece e agora quero ou direcionar ou que a outra pessoa tenha o mesmo tipo de resposta que eu hoje, com a experiência, tenho. A gente faz muito isso, né? Bem autorreferente na condição da existência. Mas você não acha que é um pouco mais que a experiência que você tem nessa vida? É a experiência que você tem como espírito, né? Milenar. Também é. Pode ser que ele não tenha uma experiência numa área que, né? Para usar um exemplo fácil, né? Quer dizer,
com certeza, estando encarnado agora, é um grande pianista. Mas talvez eu nunca tenha adquirido ao longo dos milênios esse dom de ser um bom pianista, de tocar um instrumento qualquer. Seja. Nem por isso, quer dizer, aí você, se o Mozart fosse meu pai, ia estar me cobrando o quê? É fácil. Para ele é. Ele está desenvolvendo. Para mim, vai ser eu vou estar começando lá de trás, quer dizer, eu vou cometer erros exatamente como ele cometeu quando ele começou. Né? Então, não dá para você fazer isso, que é o mesmo motivo pelo qual não permite que a gente julgue os outros. Né? Eu não posso julgar ninguém. Pode ser. Sátiro, essa primeira linha aí, o primeiro parágrafo desse item 8 aí. Sendo o mau resultado das imperfeições do homem e o homem criado por Deus, dirão que ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Como tudo é criação divina, a logicidade, a gente pensando no mal como um mal e não como um erro ou uma oportunidade de aprendizado, a gente estaria colocando Deus como o criador desse mal. Isso aí. Por isso que nós temos de ver o mal como uma ilusão. O mal em si não existe. É isso aí. O mal não existe e o mal é um erro que pode ser corrigido, que vai ser corrigido, aliás. Não só pode, ele vai ser corrigido. O mal tem uma definição que uma pessoa deu, que é o seguinte: o mal é o bem mal compreendido. Já vi isso também. É do Vitor Hugo essa frase. Do Vitor Hugo, não sabia, mas porque é perfeita. Porque aquilo que a gente ainda não imagina ser um compreendemos mal, na frase dele. na realidade foi um instrumento de aperfeiçoamento para alguém. No mínimo, né? No mínimo foi. É isso mesmo. Essa mudança de visão é que a gente está passando nesse capítulo. A gente olhar os diferentes faces do mal e do bem e entender o que é o quê. E tirar essas coisas da frente, que a gente aprende. Essa questão do mal aí, ela causou um problema tão grande para os primeiros teólogos, para a igreja, que aí que surgiu a figura do demônio. Ela não existia. Eles tiveram de criar o demônio para justificar o mal. Aí fica fácil, né? Mas isso criar assim, trouxeram o demônio para a religião cristã. Isso mesmo. Não. Ok? Algum outro comentário? Vamos em frente. Agora é o 9. Se estudarmos todas as paixões e até mesmo todos os vícios, vemos que eles têm seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto, em toda sua força nos animais e nos seres primitivos, que estão mais próximos da vida animal, ele domina sozinho. Por quê? Entre eles ainda não há contrapeso e senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele, começa a responsabilidade de seus atos. Notinha 55. Só uma observação, essa frase foi tirada na Gênese adulterada. Começa ali com o nascimento. Ah, é? É. Bom, vou ler a notinha 55. Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional. Desse modo, a responsabilidade moral só aí se inicia e se amplia gradualmente, na proporção direta do desenvolvimento racional. Nos animais e nos seres ainda simples e ignorantes, não surgiu o livre-arbítrio, o senso moral e a responsabilidade pelos seus atos. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Também são falsas as hipóteses científicas do egoísmo e do sentimento antissocial, inatos em todos os indivíduos. Traz alento, pois, quanto maior a inteligência, maior a responsabilidade. Por fim,
Para uma evolução moral plena da humanidade, é necessário garantir para todos os indivíduos a oportunidade do desenvolvimento racional pela educação. Continuam ou querem comentar alguma coisa desse item 9? Aqui nesse item, se a gente pensar pela questão da moral, o mal seria o abuso das paixões e do instinto. Isso. E o bem seria o desenvolvimento das faculdades da inteligência e da moral. Porque quando que eu faço mal? Quando eu abuso. E aí não estou nem me referindo ao mal, né, só para o outro, mal para mim mesma, quando eu abuso do meu instinto de conservação e das paixões. O exemplo da gula, né? Por exemplo. Sim, e das paixões, porque daí eu vou, né, fazer um excesso daquilo. Eu vou abusar daquilo. Você não precisava comer tanto, você come demais. Entendeu? Pega, por exemplo, aquela ideia do romantismo, do selvagem. O que eles viam selvagem? Eles viam selvagem como intrinsecamente bom. Por quê? Porque eles seguiam a naturalidade. Saciado os instintos de conservação, eles não faziam nada, eles ficavam pensando em fazer o mal para ninguém. Está saciados os instintos, o que ocorre com o espírito nas primeiras encarnações quando desencarna. Ele chega na erraticidade, ele não tem frio, não tem fome. Para ele é o paraíso. Por isso que fala do instinto de conservação. O problema, que nem a Juliana falou, é você adquirir um hábito baseado num prazer do instinto, em que você vai repetir esse prazer buscando aumentar essa sensação, fazer ela perdurar. Ou do apetite à mesa, o apetite sexual, ou qualquer coisa do instinto. Você fazer isso perdurar além da necessidade, que cria um mau hábito. E aí você cai no vício. Daí vem vários... Tudo isso, que é o que o Conde falou, está ligado à vida animal, né? Porque eu ali, muito primitivo, eu preciso ter muito forte em mim um instinto de conservação. Eu preciso ter isso muito atento, né? Quando a gente observa um animalzinho, né? Ele tem esses instintos que a gente olha e fala assim, nossa, parece que ele tem um ouvido muito mais, que ele ouve muito mais que eu. Que ele sente o cheiro muito mais, tá com todos esses sentidos desenvolvidos, porque ele necessita disso para viver. A gente, quando o espiritualismo racional surge, porque o materialismo vai colocar a nossa vida somente como uma vida animal, né? E o Bihan vai dizer que não, porque a gente é uma alma. Então, como alma, a gente tem a faculdade. E essa faculdade, né, não pode ser regida e desenvolvida pelos instintos de dor e prazer, porque o animal ele vai em busca do prazer e ele vai fugir da dor. Mas o animalzinho sabe, ele come aquele pouquinho, ele se satisfez, ele para. E aí a gente tem que aprender a identificar tudo isso, né? Porque quando a gente começa a cometer esses abusos, é o que para o espiritualismo racional é o mal. Porque aí eu vou abusar das paixões que também são necessárias, o medo, a raiva, né? A tristeza, a alegria, todas essas emoções são necessárias. Mas não é isso que vai me conduzir como ser humano, porque é isso que a gente está aprendendo na atualidade. A agir racionalmente, fazendo uso da razão e não deixando a emoção me condicionar. Quando a gente vê um noticiário, tipo assim, igual saiu esses dias, que foi bem famoso, na sorveteria, o cara chegou lá, a menina falou, por favor, coloque a máscara. O que ele fez? Ele xingou, ele chutou. Quem que estava conduzindo ele? O lado animal dele. O que estava falando ali? A raiva.
ele em nenhum momento ele fez o uso da razão dele, da faculdade da alma dele. Ele agiu exatamente igual um animal, condicionado pela emoção da raiva que veio, e ele agiu condicionado, não foi um refletido. Foi um ato refletido. Foi Na medida que a gente vive, a gente vai justamente adquirindo inteligência, entendeu? Que é que nos permite fazer as escolhas. Desenvolver, aí com as escolhas a gente desenvolve o livre-arbítrio. E ele é espírita, aquele rapaz lá da sorveteria, o que prova que nós espíritas não somos perfeitos. Muitos espíritas acham que basta ser espírito para ser perfeito, evoluir. No caso desse rapaz da sorveteria aí, se você pegar o histórico dele, é normal o que ele fez. Se a gente fosse usar no sentido do que ensina o naturalismo, o determinismo, era certeza que ele faria isso. Porque ele tentou pegar o auxílio-doença, ele quase matou o médico que não queria dar o auxílio-doença para ele. Entrou com ação no tribunal, pegou, como é que se chama, laudo de outro médico, fez o maior ele é o jeito dele. Ele acha que ele está acima de todo mundo. Interessante que nesse texto do item 9 tem uma citação que na Gênese Adulterada que endossa esse tipo de coisa, que diz assim: nem tudo o que é bom na criança pode acabar se tornando mal no adulto. Então dá aquela ideia de que relativiza o bem e o mal a um extremo de fase, entendeu? Ah, não, eu tenho paladar infantil, ou eu ajo assim porque eu vim de um ambiente assado, entendeu? Tira completamente a ideia de escolha da pessoa, né? Então, complicado. Maneira. Já vamos ler a 9. Ok? Estamos evoluindo aí? Então vamos para a 9, então. Já tem comentário. Não, nós vamos para a 10. A 9 já foi lida. Já foi lida a 9. Desculpe. Agora é o 10. O destino do espírito é a vida espiritual, mas nas primeiras fases de sua existência corporal, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Com essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades, a princípio semi-morais e semi-materiais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Na medida em que se liberta de seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima de seu destino final. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria, se atrasa e se identifica com os irracionais. Nessa situação, o que antes era um bem, por ser uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal, não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Por isso, o mal é relativo, e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm sua utilidade providencial, sem que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa, conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Certo? A questão da responsabilidade vem com o conhecimento, com a evolução, com a inteligência, somente a evolução do livre-arbítrio, né? Aí você se torna mais responsável pelo que você faz, e como você sabe o que você está fazendo. Então, obviamente, a sua intenção mudou. Você tem uma intenção de fazer aquilo mesmo. Isso aumenta o sofrimento que você tem. Né? É porque aí você já sabe, né? Você já pode escolher, né? Você já sabe, já pode escolher o caminho e não reclama. É aquilo que eu falei lá no começo. Não reclama, que você escolheu esse caminho.
Mas aqui em qual período a gente está? Nas necessidades só materiais, nas semimateriais ou nas morais? Só totalmente morais? Não, a gente está no meio termo aí, pelo menos, né? Então, por isso que a gente ainda está aprendendo a lidar com as paixões, com o instinto, identificando em nós essa faculdade, e na hora de eu agir, eu vou refletir. E isso não é só numa situação de raiva. Quando eu faço uso da razão, que nem naquela colocação que a Franciele pôs, né, de eu esperar algo de alguém, quando eu faço uso da razão, eu vou perguntar, será que realmente essa pessoa tem o mesmo entendimento que eu? Será que realmente essa pessoa agiu totalmente racional? Será que essa pessoa teve a intenção realmente de fazer essa ação ou ela agiu pela emoção? Então, conforme a gente vai aprendendo a identificar isso em nós, primeiro em nós, a gente começa a fazer esse raciocínio em nós e passa para o externo. Porque eu também, em muitas ações, eu sou muito punitivo comigo mesma. Né? Às vezes eu cobro de mim algo que às vezes eu nem tenho a consciência que eu não tinha toda essa estrutura, né, emocional, psicológica, moral para agir da forma que eu tô me cobrando. E quando eu sou benevolente comigo, eu também sou benevolente com o outro. E aí a gente vai aprendendo que aqui na Gênesis o Kardec vai colocar assim, no capítulo 9, no último parágrafo, que a gente está num período, né, na época que ele escreveu, num período da gestação da nossa moral. Gestação. Então a gente não age, né, fundamentado totalmente na moral. Agindo com as faculdades da alma, a gente ainda é condicionado pelas emoções. E aí é onde é a importância dessa psicologia que Kardec, né, estuda. Separar o que é um ato animal, a vida animal, da vida humana, para que eu repense as minhas ações, as minhas intenções. Mas isso é um amadurecimento. Mas eu acho que a gente já está num bom caminho, né? Assim, estudando o espiritismo verdadeiro ali, né, na origem. Ô, Ju, acho que a gente está gestando ainda, viu, Ju? Não, eu vou sair rápido, porque lembra que eu batia na minha esposa na quarta-feira? Olha, eu não quero nem papo com você, Satiro. Que você não deve ter dormido direito de tanto pensamento de ódio que você recebeu aquele dia. Ó, você sabe por que é importante a gente pensar isso? Porque quando a gente vê mensagens espíritas, muitas vezes ela cobra como se a gente já tivesse alcançado essa perfeição, essa moralidade. E muitas vezes a gente olha uma pessoa que tem uma moral mais desenvolvida e eu falo assim, por que eu não sou como ela? Eu tenho que ser como ela. Eu exijo de mim uma perfeição que eu não tenho. Não tem como ter. Você não tem naquilo. Não, em várias coisas. Porque eu começo a exigir uma perfeição no trabalho, uma perfeição com os amigos, eu não posso errar. E isso começa a gerar um adoecimento, porque aí eu começo a vestir uma persona que eu não sou. E isso gera um adoecimento. E eu não sou verdadeira comigo, né? Porque daí eu finjo uma coisa que eu não sou. Eu aceito coisas que eu não concordo, porque eu não consigo ter a comunicação assertiva para pontuar, ó, isso desta forma para mim não tá bom. E eu sufoco a minha emoção. E aí, uma hora, essa emoção ela vai ter que sair. Né? Por isso que a gente está aprendendo a verbalizar tudo que eu penso, sinto, mas de uma forma assertiva, sem ser conduzida pela emoção, atacando as pessoas. E sim, uma figura, né? Uma figura que eu acho que ilustra bem essa questão das necessidades é a pirâmide de Maslow, que ele estudou da administração e ele fez uma pirâmide das necessidades humanas e distribuiu elas, se não me engano, em 4 categorias, que é a
A primeira são os instintos, que é alimentação, abrigo e, né, segurança. Aí depois vem as necessidades sexuais, que se essas primeiras não tiverem satisfeitas, tu não vai nem cogitar a segunda. No terceiro andar da pirâmide, as necessidades sociais, de convivência e reconhecimento. E na última, as necessidades de autorrealização. Então, a gente está sempre tratando nesses 4 pilares como aqueles equilibristas de pratos na vara, sabe? Opa, não deixa isso aqui cair. Espera aí que eu tenho que arrumar. A gente oscila nesses 4 patamares de necessidades e vai tentando achar um equilíbrio. Kardec vai tratar disso no capítulo que ele vai falar sobre a questão de Jesus. Então, quando ele traz a parábola da tentação de Jesus, só que aí ele vai trazer 3 estágios, né? As tentações de Jesus. Primeiro, o instinto, né? Sim. Depois, as nossas questões emocionais e, por último, as nossas questões morais, né? Então, quando a gente analisar isso mais para frente na Gênesis, ele vai trazer essa reflexão. Nós já passamos da fase do instinto, né? Nós não estamos mais não na fase necessariamente. instintiva. Experimenta faltar água para ver. Não, então, mas a gente ainda consegue refletir em determinadas situações. Eu não sou conduzida só pelo instinto. Então, eu estou nesse período que Kardec coloca aqui como semimateriais, porque eu ainda sou conduzida pelas emoções, né? E depois o último estágio, que é o mais difícil, que é o estágio da vida que eu vivo mais a vida espiritual do que a vida, né, física. Que aí eu tenho as minhas necessidades morais. Mas isso é um processo de muito... Se eu levei 1000 vidas, mais ou menos, para ter lá a consciência de mim mesmo, Kardec, né, fala, imagina quantas que eu vou ter para agir só pela razão. Ju, o que você falou aí no meio espírita, ele transcende o meio espírita. Não é só no meio espírita, não. É na sociedade, porque a sociedade em si toda, a educação é uma educação heterônoma. A visão de mundo é uma visão heterônoma. Por isso que surgem esses líderes, esses astros em que as pessoas copiam tudo. Você vai numa reunião sindical, parece que todo mundo fala que nem o Vicentinho. Todos aqueles líderes sindicais. Então, você vai no meio espírita, parece que os dirigentes que vão fazer, você pega um padrão. As pessoas vão fazer palestras, eles afinam a voz, falam como se tivessem certificados. Não estão? Não é assim. A pessoa parece que, pô, mas eu conheço esse cara, ele estava ali na esquina, ele estava no estádio de futebol, mas chega ali parece que a pessoa se transforma. Ela muda a entonação, faz tudo. Mas não é aquela entonação, vamos dizer assim, de um profissional que ele precisa atingir as pessoas, então ele vai impostar a voz, não. É o trejeito total. A pessoa muda como se ela estivesse sendo São Francisco de Assis, vai fazer uma preleção no centro espírita. E isso em todos, eu estou falando que transcende o espiritismo, que é em geral, a sociedade como um todo. Então as pessoas vão e querem imitar o líder. Quando a gente esquece que o que existe são individualidades. Não existe ninguém igual a ninguém. O Conde, parece que vira um condicionamento, né? Sim, mas é o que ocorre. Você pega toda a educação, a escola, a gente está voltando ao século XIX. A gente não saiu do século XIX. É isso. Nós estamos ainda no embate do século XIX. Determinismo, condicionamento, e a gente está usando isso. O que o positivismo e o marxismo trouxeram é o que a gente está trazendo, usando até hoje na sociedade. Não mudou. Está ali. A gente fala, mas tem o Freud. Mas tem o... Está tudo materialista. Mas ele também foram por esse caminho. Visão utilitária. O Freud, ele é totalmente materialista, porque primeiro que ele coloca o egoísmo como uma questão inata no ser humano. E a teoria dele se fundamenta em punção de vida, punção de morte, dor e prazer. Tudo. O que ele Isso é um trouxe, animal. e isso que a gente vê, assim,
na verdade, quando a gente estuda, né, na faculdade a psicologia é passada que ela nasce primeiro com Augusto Comte, né, que é trazida essas ideias, depois Pavlov, aí vai Jean Piaget, aí e fica lá no Freud. É como se dentro da faculdade de psicologia, se você passa da linha do Freud para ir para o Jung e outras, você já parece que você está entrando num lado místico da psicologia. É desqualificado dentro da faculdade pelos professores. Porque é uma academia materialista. Então, mas é porque o Jung, quando ele escreveu o livro, até então ele era um discípulo do Freud, era como se ele fosse o sucessor dele, né? O pupilo do Freud. Quando ele escreve o livro sobre Jó, e depois ele vai escrever o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele vai falar, né, da questão de Deus, ele não, né, que ele acredita em Deus, ele vai falar de fenômenos que acontecem com ele, tipo de pancadas, de escutar. Ele toca nesses assuntos no livro, e ele é tido como tipo um bruxo ali, né? Ele é desqualificado por Freud. E a teoria do Freud é, quando você lê o livro Mal-Estar das Civilizações, você fala assim, gente, eu não posso concordar com isso. Não, mas não é só esse, não. Você Não, pega tem o que ele fala vários. de religião no futuro de uma ilusão. Isso. O que ele considera religião? O indivíduo se logrando a si próprio. Ele cria uma ilusão para suportar a vida que é uma porcaria. Interessante Então que ele isso é trabalha aquela contra ideia que a até religião é o ópio do povo. É isso mesmo. Isso é contrário até a característica marcante da humanidade, que é justamente só se desenvolver como tal em colaboração, né? Porque como é que tu aprende a andar sobre as duas pernas, a falar e a fazer todos os rituais que a nossa civilização existe sem um igual para te ensinar? Agora, as outras espécies no planeta não precisam disso, né? Não, mas A ideia que eu tenho do Freud é o seguinte: a psicanálise em si, a base da psicanálise é ele. Ele descobriu, não dá para negar isso. Sim, Só que ele claro. descobriu vamos dizer assim, um recinto a mais de enriquecimento da natureza humana, e ele pegou e falou, olha, não existe mais nada além desse recinto. Exatamente, como todo cientista faz, né? Estica a sua teoria. Aí ele colocou isso, ele como o papa da psicanálise, ninguém pode ir além. Aí quem que é considerado o discípulo dele? É o Lacan. Nossa, esse. Você vai falar, o Lacan para cá, Lacan para lá. Eu nem sabia, nem conhecia. Peguei umas professoras agora no meu serviço, tudo discípula de Lacan. Não, eu nem vou falar a minha opinião. Estão falando de Freud puro. Vai terapia com lacaniano pra você ver, você sai de lá em surto. É isso que eu ia falar. As pessoas que vêm falar, não, eu tô agora eu tô fazendo lacaniano. A pessoa tá totalmente louca, coitada. Tá em surto. A minha professora, ela era psicanalista. E aí, no meio do processo, né, que ela, quando a gente estava estudando, ela foi se fundamentar em Lacan. Ela teve um surto que, olha, assim, eu não gosto, mas dentro da psicologia, eles são enaltecidos. E outra, a questão do Freud, que é colocada na psicologia como ele sendo o criador das questões do inconsciente, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Ou subconsciente. Mas ele não... De ego e superego. Quando a gente estuda o Birrão e o próprio espiritismo, que estado que você coloca ali o indivíduo? Que conteúdos você acessa? Conteúdos que para a personalidade está inconsciente. E o Birrão já estudava isso lá atrás. Mas foi elaborado como se fosse só ele. Então, Ju, eu ia perguntar, como você é da área,
Eu li um artigo uma vez, foi na Folha de São Paulo, há muitos anos, Já vem. talvez uns 20, 25 anos atrás, que diz que o Freud tinha lançado uma teoria anterior, que ele colocava o psicanalista como responsável pelo abuso sexual. E aí ele tinha caído em desgraça. Depois ele criou a ideia do Édipo, culpando a própria criança. Aí ele se, vamos dizer, retratou perante aquela sociedade e se tornou um deus ali. É real isso? Isso. E só que isso não é estudado a fundo, né? Dentro da academia, né? Da faculdade. Agora, tem uma revista espírita, eu tenho digitalizado. Ele fez uma médium, fez uma psicografia do Freud, porque ela queria, né? Entender sobre a questão da teoria dele, se ele mudaria alguma coisa. E ele traz essa questão do Édipo. E ele fala o quê? Que ele não tinha consciência, né? Nessa personalidade dele como Freud, de que ele tinha conflitos mal resolvidos com a mãe. E o que ele se arrepende, né? Na formação da teoria dele, é que ele colocou isso como uma verdade absoluta para todas as crianças, né? Depois eu vou mandar para vocês. Eu gostei bastante dessa psicografia. Só que eu tenho a sensação, quando ele fala, que ele era uma pessoa, não sei, é um sentimento que vem em mim, que uma pessoa extremamente arrogante, sabe? E nessa psicografia você vê isso, tipo, ele fala, o que você quer de mim? E eu vou mandar para você. Mando lá no grupo para quem quiser ler. E também quando a gente analisa esses teóricos e em Freud, isso é bem claro, a gente não pode tirar ele do contexto, né? O grande instrumento de repressão social, etc., naquela época, eram as questões da sexualidade. Então, natural que os conflitos viessem por ali, né? Agora, daí ele pegar e resumir tudo a isso realmente foi um grande prejuízo, né? Que, graças a Deus, os posteriores, né, saíram um pouco dessa neurose. Ok, vamos um pouco... Mas eu gostaria de fazer um outro comentário retomando o tema. Então faz. Porque a questão que o Conde estava falando, de como as pessoas se portam no meio religioso e tal. Eu reconheço que há muita manipulação e tudo mais, mas também há a vontade de compartilhar o que se tem de melhor, né? Não vai pegar um púlpito e dizer, olha, eu tenho esse conflito e vim trazer para ver se alguém se identifica. Então, na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte, não é que a pessoa faz isso de caso pensado, não. Ela faz isso daí com Educação. Com condicionamento. Porque todo mundo faz. A pessoa faz isso de uma maneira inconsciente. Né? Como uma regra, como uma etiqueta. É isso mesmo. Não, mas você falou sobre etiqueta. Você quer ver uma etiqueta comum? É aquela história. Experimenta no ambiente de trabalho você ser o cara que erra. Uma vez. Ah, sim. Etiqueta profissional. Você não pode. Você tem que ser um cara perfeito que sabe tudo e acerta tudo e resolve tudo. Como se isso existisse. E não existe. Aí, o gozado é o seguinte. Hoje, o que se pratica nas ditas melhores empresas, inclusive onde a maior parte das pessoas querem trabalhar? É justamente o contrário. É você colaborar, é você participar, é você arriscar. Arriscar significa aceitar o erro, aceitar a possibilidade de errar. E quando você erra, você não é punido. Pode olhar. Qualquer prática atual está voltando para quê? Está voltando para o que a gente está estudando aqui, que já existiu, entendeu? Para aceitar o erro, para aceitar... são formas de não controle. São formas onde você tem mais o quê? Liberdade para falar, para errar, para se manifestar, para quê?
para ter progresso, para se desenvolver, para fazer melhor. Que engraçado, né? Mas é exatamente a mesma coisa, ou seja, como a gente é educado nessa etiqueta, como a gente tem etiquetas que a gente cumpre em vários ambientes que a gente vive, né? Em círculos de amigos, círculos de parentes, emprego, trabalho, nos diferentes locais, você se comporta de uma maneira na academia, de outra maneira, uma maneira lá na academia mesmo, musculação, a outra lá na universidade, a outra no seu trabalho. Aí o pessoal fala o quê? Que você veste várias máscaras, né? A gente sai vestindo, fingindo ser aquilo que a Juliana falou, fingindo ser o que nós não somos. Por quê? Porque eu não posso ser aquilo que eu sou, porque aquilo é ruim. Como se o cara do seu lado não fosse exatamente igual a você. Mas se ele ouve você, ele vai achar que você é ruim. E você vai achar que ele está achando. E o pior é que ele acha mesmo, né? Por causa dessa educação. Aí é que a gente passa a viver uma coisa... Né? Bom, eu fico feliz que esse tipo de coisa exista, porque dá emprego para minha amiga Juliana, entendeu? Porque deve ter muito louco por aí. Mas eu sou um pouco, mas não o suficiente ainda. Uma hora dessa eu uso o serviço dela. Não. Algo mais? Ou temos mais um itemzinho aí para ler? Ou querem parar por aqui? Eu acho que dá para ler mais um. Dá para ler mais um, né? Eu acho que avançar nessa questão do instinto seria só se a gente retomar bastante na semana que vem. Porque aqui ele vai trazer, nessa parte do instinto e da inteligência, ele vai trazer as hipóteses que existiam, né? Então, ele já começa fazendo pergunta, e aí acho que seria bacana a gente conseguir ler tudo isso até a conclusão, quando ele termina de falar as hipóteses. Legal. Mas também a gente pode ler e voltar na semana que vem. É bastante coisa. Mas eu acho que vale a pena a gente, de repente, parar hoje aqui e o pessoal faz a leitura, marca, e aí para a gente ver se a gente consegue passar por essas questões aí. Até porque tem uma distorção bem interessante aí para frente da gente fazer esse contraponto. Que essa distorção ela não considera nenhuma das hipóteses. Isso. Que é no item 13, tá lá no estudo que eu fiz, até se quiserem olhar. Então vamos lá. Você fez estudo dessa parte, né? Só lembrando a vocês. Ela fez um comentário e deixou lá no grupo da gente, no Facebook. Eu acho que não se deve avançar, não. Eu também acho. O tema vai ser rico e árido. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra, faz a oração, e aí eu vou só dar um plato, 5 minutinhos com vocês no assunto, depois de parar de gravar. Alguém mais tem algum outro ponto? Quer questionar? Quer voltar? Tá valendo, tem tempo ainda. Em 10 minutos para 6 horas agora, né? Eu acho assim, aquilo que eu falei para vocês, o espiritualismo racional tá pesado aqui, entendeu? Tá muito forte aqui. Se você já leu, está estudando, já estudou a obra ou Autonomia do Paulo, ela vai ajudar bastante aqui, entendeu? Ela tem muita coisa lá para ser estudada especificamente nisso, né? Quer dizer, aqui resolve muita coisa aqui, traz muita informação importante aí. Porque realmente você começa a ficar claro, depois que você estuda, que a Gênese, os pontos mais importantes, estão diretamente ligados aos espiritualistas racionais. Não tem para onde fugir, entendeu? É por isso que eu fiz aquele comentário, acho que a Ju não tinha entrado ainda, um palestrante que eu vi hoje, eu fiz aquele comentário, estava comentando com alguém, com o Roberto aqui, de que eu achei ele vai falar, primeiro ele vai falar da ciência, né? E aí no espiritismo, e ele vê a ciência como a gente via antes, de entender o que é a ciência, nosso estudo aqui.
que é o quê? Ele quer fazer conexões com Darwin e com, sabe, com materialistas, com posições materialistas. Em momento nenhum ele tocou no aspecto do espiritualismo racional. E é um discurso padrão que você ouve por aí. Você ouve isso, sobretudo, porque eles já têm um ponto final. Kardec era positivista. Ah, sim, tem isso também. Ou seja, trata-se Kardec de uma maneira completamente errada e o espiritismo. E até justificando por que tem todo um aspecto religioso, embora ele cite moral de vez em quando, entendeu? É porque as pessoas, quando leem nos textos do Kardec, quando ele fala a palavra positivo, ou ciência positiva, já pensa que é o positivismo. Pois é. E aí ele fez um outro comentário muito engraçado, que mostra, na minha opinião, a forma com que ele fez o comentário, que mostra, na minha opinião, que ele não estudou a Gênese. Ou leu, mas não estudou. Que ele cita a terceira revelação e ele chega a dizer que falar da terceira revelação para ele é muito difícil, que é um tema delicado. E ele basicamente não fala nada da terceira revelação, como se fosse uma revelação. Ele deixa no ar exatamente como se fosse como a primeira e segunda. Ele fala uma coisa lá que nem eu entendi direito. Ou seja, o cara não estudou a Gênese. Quem é esse palestrante? Foi um que foi publicado hoje no grupo, eu deixei um comentário lá, é o Elias. Elias alguma coisa, lá na Rai TV. Tá lá no... Eu fiz um comentário em áudio lá. Ele falou mais cedo hoje, é um evento sobre Kardec. Tá tendo evento, vários eventos. É um evento da Rai TV, foi publicado por João. Eu deixei o comentário pro João lá. O João que publicou o banner. Aí eu falei, vou assistir. De vez em quando eu assisto alguns que eu não conheço. Mas aí você cai nesse tipo de discurso. Ou seja, eu acho que não é que é mal intencionado, falta conhecimento como o espiritualismo racional por trás. A minha opinião é essa, é minha opinião, entendeu? Está faltando muito conhecimento disso. Por que as pessoas não estão estudando? Aí eu não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas as ideias não estão concatenando esse tipo de coisa. Então, presta atenção para vocês. Isso que o Conde falou é importante, porque muitas vezes a gente vê Kardec falar de ciência positiva e, né, o que predomina ali, entendimento de positiva, é ligado ao Augusto, né? Então, a gente, quando vai ver o significado, ela vai ter como o objeto de estudo descobrir as leis e as causas dos fenômenos e dos fatos, né? Estudando pelo método de observação e experimentação, que é um método que Kardec usa. Mas eles não conhecem o positivismo filosófico, isso, que é uma coisa completamente diferente do positivismo do Conde. Isso. Então, assim, fica novamente a sugestão, que é a base, é por isso que a gente escolheu como base de estudo o livro do Autonomia, não é preferência pelo Paulo, é que é o melhor livro que a gente encontrou que resume bem toda essa questão do espiritualismo. E lá ele dá as fontes todas, para você poder estudar o Birram, para você poder estudar todo mundo, né? De vez em quando a gente cita aqui, que é esse pessoal dessa época. Então, é fundamental. E é por isso também que a gente difundiu, né? E aos sábados, às 13h30, o Grupo Novo de Autonomia. Sim, o Sátiro. Além disso, tem um detalhe importante aí. Além do espiritualismo racional, a gente vê como é que funcionava e continua funcionando por um tempo, mesmo os locais onde o espiritualismo racional não atingia. Por exemplo, cada uma das ciências existia um estudo de filosofia inerente a cada ciência. Então, não era somente o espiritualismo racional puro e simples. Se você pegar, por exemplo, na Alemanha, em Portugal, eles vão lá, filosofia da física. Você interpreta tudo que as matérias, as ciências, eram vistas do ponto de vista filosófico. Não necessariamente a filosofia do espiritualismo racional, mas havia essa ideia da filosofia. Sim.
E um apego ao materialismo, lembrando que, exceto o espiritualismo racional, as matérias, as disciplinas ligadas a isso, todas as outras eram materialistas, que eram estudadas na academia. Tá? Então, isso faz uma grande diferença. E foi somente por mais ou menos 30 anos que você teve o estudo pesado, que foi na época de Kardec, na França. E depois foi... Curiosamente, você verifica como é que eles eliminaram o espiritualismo racional. Eles não foram lá e proibiram. Eles proibiram no primeiro momento, perceberam que não ia dar certo, então eles voltaram a colocar os professores nas cátedras, só que conforme esses professores iam morrendo, eles extinguiam a cátedra. Tiraram da França, o que estava implementado em todas... A gente falou de educação de crianças aqui, né? As crianças eram educadas dentro do espiritualismo racional. Aceitar o ser com alma. E você... Curiosamente, aqui em São Paulo, Sátiro, o ensino do espiritualismo racional, ainda que um pouco modificado, ele continuou aqui no Colégio São Bento até quase 1960. Já ouvi a história. Tinha um professor espanhol, um padre, que ele fez uma adaptação do livro do Janet, e esse livro eu tenho ele aqui em casa, e ele continuou até sair do Colégio São Bento. Não, e a Vanessa colocou lá, né, no colégio do Rio de Janeiro, é onde a gente tira esse livro do Paul Janet em português. Dom Pedro II. Foi usado lá. Foi usado lá, entendeu? Esse livro. Sim, mas ali quando teve o surgimento do tenentismo, desapareceu completamente. A única chance que eles tiveram é essa. E mataram completamente isso. Aqui em São Paulo, curiosamente, você pega o livro dele, o Paulo fala, mas o livro mantém praticamente 70%. Ele deixa o aluno na dúvida, porque ele questiona, sobretudo na questão da teodiceia. Ele ensina todos os pontos de vista de cada filósofo. Então, na ideia dele é o seguinte: você tem que conhecer o que o outro fala para você se decidir ser católico. Mas no final ele está fazendo justamente o inverso. Muito bom. É isso aí, entendeu? Então, fica a recomendação enfática por esse tipo de coisa. Vamos encerrar, que eu quero dar um recado para vocês. Quem é que pode fazer? Quem é que não tem vindo? A André já fez a abertura. Cássia, pode se candidatar para fazer o encerramento? Ah, sim, pode ser. Então, vamos, mais uma vez, agradecer a espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de estudo e que possamos, sábado que vem, estarmos firmes e fortes para o estudo. Obrigado, Mestre Jesus, e que Deus abençoe a família de cada um de nós aqui presente. E os que não puderam estar hoje, que eles também possam estar abençoando. Obrigado, que assim seja.